obrigado pela tua vida Obrigada aqui. eu, querido, pelo Não convite. fosse você, a Sil e a Helena, a gente não teria tirado esse sonho do papel e agora virou uma realidade Ótimo. e a gente está proliferando nossos espaços e não só isso, fazendo conexões incríveis. E agora, querendo conhecer um pouco melhor, né? A gente falou sobre o projeto de vocês, né? Mas agora a gente quer entender melhor o teu trabalho aqui em São Paulo. Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Não fomos só eu e a Helena e a Silvana, não. Você também está ajudando muita gente de propagar esse nosso trabalho, né? Nós estivemos aqui uns dias atrás para falar sobre o MVT, que é o método Você Transformada, que já está assim bombando, que a gente vai fazer a imersão em fevereiro e a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho mais, para ajudar essas mulheres aí para serem abençoadas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a constelação, mais focado no sistema de renascimento, né? Como olhar a constelação dessa maneira do renascimento, olhar para o útero da mãe, o que a gente passou lá dentro, que traz muitas memórias disso e que pode realmente ou atrapalhar ou ajudar no nosso caminhar aqui, depende do que a gente está trazendo. Maravilha, maravilha. Você até deixou na composição da pauta, falou sobre experiências pré-natais, né? Toda essa questão. Me explica um pouquinho dessa questão de como é que essa funciona a constelação para essas experiências. Uhum. Na verdade é assim, eu sempre falei que a constelação, tudo que nós estamos passando na barriga da mãe, a gente já está lá pegando todas essas memórias. Na verdade, quando a gente faz o trabalho de renascimento sistêmico, essas memórias elas começam 3, 4 meses antes da gente pensar em estar aqui como uma sementinha dentro do útero. Então, como que funciona? 3 meses antes, como que a sua mãe está? Ela está bem, ela está feliz, ela tá querendo essa gravidez, o que ela está trazendo com isso tudo. Porque o que a gente traz, Montanha? Todas aquelas memórias, por exemplo, de pessoas dos antepassados que saíram de guerra, fugidos, né? Nós temos bastante disso, que vieram nos navios e a gente sabe muito bem o quanto foi sofrido tudo isso. Muitas pessoas morriam, né, de vir, sei lá, da Itália para o Brasil, da Alemanha para qualquer outro lugar. Todas essas memórias estão, que a mãe está passando, a criança está passando. Se vou dar um exemplo aqui, nesse inteirinho, ela saiu de algum lugar da Alemanha, que a gente sabe que foi difícil, vem para o Brasil. Ela engravidou, porque demorava dias no navio para você chegar aqui. Como que ela estava nesse momento? Estava difícil, né? Estava querendo engravidar? Provavelmente não. Então, a criança já vem com todas essas memórias e ela não consegue se libertar. Na hora do parto, todas essas memórias que a mãe passou de dificuldade, de tristeza, do pai, se ele queria ou não essa criança, como que foi concebida essa criança, tudo isso já está desde lá, 3 meses antes. Como a gente trabalha com campo quântico na constelação, então tudo isso já está reverberando lá nessa sementinha que vai ser plantada. E você falou você falou do Holocausto, né, na Alemanha, inclusive, mas a gente vê realidades hoje no próprio Brasil. Sim. Caóticas, né? Pessoas que moram numa situação de famílias que não têm estrutura alguma. Uhum. E é como você falou, muitas das vezes são filhos que não são projetados, não são. Aliás, até queria até a tua opinião quanto a isso. Hoje em dia, acho que não se tem muito essa questão de planejamento familiar adequado. Queria até depois a sua contribuição com relação a isso. Porque hoje em dia, a maioria dos relacionamentos, a pessoa se relaciona, daqui a pouco vem o filho, e aí vem dentro de uma roupagem completamente diferente. E depois vai ter uma consequência, como você está falando. Como é que você vê isso, essa nova a nossa situação contemporânea com relação a essas novas as crianças atuais? Na verdade, o que muda é a situação, né? Óbvio que lá atrás toda essa guerra que passou era realmente ruim. Mas não precisa ser tão complicado. O que a mãe está passando no momento, não importa se é tão grave ou não. Ela está triste,
o relacionamento de repente está legal ou não, a mãe que engravida sem querer, o que acontece muito, né? Que eu vejo no consultório, a mulher que engravida, ela não estava planejando e ela não precisa nem verbalizar para falar, eu não queria essa criança, não é o momento certo dessa criança, porque ou sei lá, o casamento não está bem, ou financeiramente não está bem, eu estou desempregada, não é porque não quer a criança, tem algum motivo atrás, né? Só dela pensar nisso, ela já está mandando essa memória para a criança. Então ela não precisa nem verbalizar, nem falar para o filho que ela realmente ou tentou abortar, ou ficou qualquer... Tem mãe que esconde filho. Antigamente, né, como era complicado isso, a mulher usava cinta para esconder a gestação, sei lá, uns 4, 5 meses, aí casava, né, e o filho 4 meses depois nascia, né, tinha bastante disso. E o que acontece com essa criança que de repente passou escondida durante um tempo com a mãe? Ela não consegue ir para o mundo, ela não consegue se expor, porque ela foi escondidinha durante X tempo, não importa. E aqui não é julgando a mãe, porque a mãe faz o que ela consegue naquele momento que ela está passando. Mas tudo isso tem um propósito ali para a criança na hora que ela nasce. Então, você não ser planejado realmente traz uma consequência, né? Traz uma consequência. Quando você quer engravidar, fala, tá bom, eu vou me preparar, né, como mulher, ou se de repente você precisa fazer alguma fertilização, enfim, você está se preparando para isso. Não é uma coisa supetão assim, né? Ah, tá bom, engravidei. Como tem adolescentes que na primeira vez que vai fazer amor, vai lá e engravida. Imagina como que é complicado isso. Sim, sim. Tudo isso tem uma consequência, porque fica tudo nas memórias celulares dessa criança. Não importa, o perrengue todo é com a mãe. E aí, eu vou entrar na questão da terapia em específico, mas a mãe também ela é tratada também nessa terapia quando o filho, né, a criança, né, o filho, na verdade eu quero saber o seguinte: qual é o tempo que esse teu paciente ele vai te procurar, né? Como é que você vai identificar isso? E aí, no caso, para que funciona a terapia de renascimento? Eu vou entrar numa outra pergunta que acabou me dando uma dúvida, porque eu acho que também a mãe acaba sendo tratada também, né? Sim, na hora que nós fazemos a terapia do renascimento, está a mãe com o filho, tá? É uma dinâmica que faz a mãe sentada, não precisa estar a mãe e o filho juntos, tá? Não precisa isso. Por exemplo, eu fiz a minha, uma pessoa representou a minha mãe e eu lá dentro do útero da minha mãe. É bem forte, você sente as consequências do que você estava passando ali. A gestação da minha mãe foi difícil, eu nasci com 8 meses e meio e ela ficou os 8 meses e meio deitada. Porque se ela levantava, como ela mesma diz, se eu pegava uma vassoura para varrer o chão, começava a sangrar, ela tinha que deitar. E o parto foi muito difícil. Eu nasci com 1,9 kg, enfim, foi bem complicado. E quando eu fiz essa vivência, eu senti todas essas dores. E o que eu percebi? Eu sempre tive medo de elevador. Andar sozinha de elevador, para mim, era um pânico. Isso até pouco tempo atrás. Então, se eu ando com alguém, se tem alguém junto, parece que eu estou protegida. Né? É como se tivesse a mãe protegendo. Sim. Né? Se você vai olhar por esse caminho. E no parto, né, nessa vivência do parto, eu percebi que esse medo vem da hora do parto da minha mãe, que sofreu muito. Então era medo de elevador, medo de fazer ressonância, de ficar no tubo fechado. Então tudo o lugar onde eu estava apertadinha, lá que eu tinha pavor disso. Quando eu fiz essa terapia, eu senti essas dores e eu deixei com a minha mãe, porque minha mãe tem alguns medos também. Só que é dela isso. Só que eu preciso fazer esse movimento reverenciando e não porque, poxa, minha mãe passou isso para mim. Foi ela que passou só, eu também peguei. Quando a gente tem essa consciência, você consegue curar o que você tá trazendo. E às vezes você não sabe. Na hora que eu fui fazer a vivência, eu não sabia que eu ia olhar para esse medo. Eu fui para ver o que ia acontecer. E veio esse medo e que depois eu comecei a andar de elevador normal. Então, e a gestação da minha mãe foi bem complicada. Então, por exemplo, se você nasce de parto normal, que é o normal que deveria ser, tanto para a mãe
quanto para a criança, isso é assim muito melhor, porque a cesariana, você arranca o filho. Por mais que você marque a data, tá tudo bem, é hora de nascer, ok, mas não é o filho que está pedindo para nascer naquele momento. De alguma forma uma intervenção no processo, né? Sim. Sim, não é ele, estou aqui querendo abrir, né, tendo lá a mãe tendo as contrações para a criança nascer. Não é a mãe que está querendo tirar o filho, mesmo que seja no prazo que está certo. Na realidade, então, todas as atividades, as dinâmicas que acontecem no processo de formação de uma criança, desde do sexo, até do pré-sexo, né? Sim. Até os dias da criança nascer, pode trazer consequência. Sim. E aí, qual os dados que você tem aí, você pode nos falar em relação a exemplos de tipos de indivíduos que nascem com alguns problemas? Nossa, você pode nascer com medos, com pânicos. O que você precisa olhar? Muitas vezes a gente não consegue, você fica ligado à tua mãe e você vive, entre aspas, a vida da tua mãe. Como que é isso? Eu não olho para os meus projetos. Então eu fico olhando para trás. Minha mãe não conseguiu, eu também vou ficar aqui assim. Isso é tudo inconsciente? Inconsciente. Minha mãe teve problema no casamento, eu também vou ficar aqui. E você vai trilhando esse caminho. Né? Uma coisa que é muito legal também falar, por exemplo, no dia que a criança foi concebida, né, que teve o sexo, né, que fizeram amor, se a mulher fez amor porque ela realmente queria, porque ela estava afim, porque ela estava desejando o marido, enfim, é uma energia que ela manda neste momento. Se a mulher faz porque é minha obrigação de fazer, o marido está com vontade, quer fazer, então vamos lá, né? Eu como mulher tenho que fazer. É outra energia que você manda para essa criança. Então não é só o momento se ela está feliz, triste, se ela quer também. Estou afim de transar com meu marido hoje. E antigamente as mulheres faziam muito isso. Eu vou fazer uma pergunta que eu quando comecei a namorar a Liana, minha esposa, ela já tinha 3 filhos, eu tenho 2, e eu falei, poxa, no primeiro momento eu queria ter um filho com ela. Uhum. E aí ela falou pra mim que não era o momento, porque podia atrapalhar e tal. Naquele momento eu me chateei, mas a vida seguiu. Uhum. E agora também decidi também que acho que é melhor ficar do jeito que tá. Se essa pressão, ela cedesse essa pressão e que tivesse um filho comigo, isso também teria consequência? Sim, porque não foi em comum acordo. Ela poderia ceder porque você ficou lá falando que queria um filho, que deseja um filho. Né? Então, isso ela poderia, tá bom, por amor a você, eu vou ceder. Isso acontece demais até, inclusive. Muito. Porque, por exemplo, tem muitas mães, por exemplo, a maioria, assim, é uma rara exceção, que às vezes quer estudar, quer que a família cresça, Sim. quer ter a casa própria, quer construir, deixar a família firme, né, primeiramente. E aí acontece essa questão. Né? Então, é uma coisa até comum. Tem muitas mulheres que fazem isso para segurar o casamento. Sim. Né? Então, na hora que ela está lá, na hora do sexo, ela não está lá pensando, poxa, eu quero um filho para gerar, para ter alegria, para ter harmonia. Não, eu quero gerar um filho para segurar o meu marido. Né? Faz poucos dias aí que eu recebi uma pessoa no consultório que ela pensou em engravidar para segurar o marido, porque ela achava que aquilo fosse, né, que o filho fosse realmente segurar. E claro que não, eles se separaram, ela estava grávida. Né? E a consequência que traz para esse filho, né? Com esse peso que ele vem, nossa, eu estou vindo para cá porque eu preciso cuidar do meu pai e da minha mãe, é esse peso que vem. E a gente não pode ter. O que acontece muito são os filhos acharem que eles devem alguma coisa para os pais. É diferente de você sentir gratidão pela sua mãe e o seu pai pela vida que eles te deram. Né? Gratidão, ok. Vocês me deram a vida e eu vou fazer dessa vida da melhor maneira. Ou não, a escolha é tua. Tá? E a melhor maneira que a gente tem de honrar os nossos pais é seguir a nossa vida escrevendo a nossa história. Da maneira que a gente quer escrever a história. E não, porque a minha mãe quer que eu seja médica.
Meu pai quer que eu seja advogado, o que eu vou fazer? Aí eu não olho para mim. O que eu quero? Né? E muitas vezes a gente passa uma vida toda, Montanha, vivendo uma vida da outra pessoa. Da mãe, do pai, ou do marido, do filho. Você vai vivendo. E você para e olha para você, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Tem muito que eu falei da outra vez que eu estive aqui com as meninas. Quantos casais se separam porque o homem precisa voltar para casa porque não conseguiu resolver o perrengue com a mãe. Aí eu pergunto e falo, não tem problema nenhum, eu me dou super bem com a minha mãe. O relacionamento é bom, mas eu tô com ela, já está idosa, preciso cuidar. O que você precisa olhar para essa mãe? O que você não conseguiu olhar para o seu casamento porque estava sua mãe ali no meio? E a mesma coisa com a mulher que volta porque precisa olhar para o pai. O que eu tenho que resolver com meu pai? Engraçado, você falou um negócio bem interessante. Eu estou no terceiro casamento. Uhum. E quando no meu segundo casamento eu tinha problema, eu corria realmente para casa da minha mãe. Pois é. Ela corria para casa da minha mãe. Aí, por exemplo, não necessariamente que esse casamento não tenha problema, mas agora minha mãe não está mais aqui. Então eu tenho que resolver meus problemas agora. É diferente. Então, assim, você acaba, mesmo, eu quero separar. Naquela hora, eu quero separar, beleza. Só que depois você vê que é só você, aí você ajusta as coisas. Sim. É muito interessante essa tua concepção. Mas muitas vezes você volta para a casa dos pais sem achar que tem que fazer alguma coisa. É inconsciente. Eu só estou voltando porque de repente eu não tenho onde morar, porque eu tenho que cuidar deles. Você cria alguns gatilhos aqui dentro para você acreditar, para você não sofrer. Sim. Né? E assim, como é que a gente explora esse momento aí do nascimento para se livrar, né, dessa questão dos medos? Você tem que agarrar, você tem que olhar para esses medos. Tá? Essa dinâmica é você olhar, acreditar que você pode olhar para tua mãe, para o teu pai e fazer diferente. Falar, eu te devolvo isso, mãe. Né? Na hora lá da dinâmica, assim, esse medo, como foi comigo que eu dei exemplo, esse medo é seu. Eu te devolvo com muito amor, que fique com você. Porque senão eu não vou conseguir olhar para a minha vida. E quando a gente faz essa dinâmica, mesmo internamente, a mãe recebe essa energia. E você vai se libertando. Você vai olhando para os teus caminhos e aí as possibilidades vão acontecendo. Né? É o que está acontecendo agora com esse MVT. Né? As coisas estão vindo para a gente. Por quê? Porque você vai deixando crenças, padrões que, poxa, minha mãe fazia assim, mas eu também tenho que fazer. Alguém da família não prosperou, eu também tenho que ficar aqui. Quando você percebe, na hora da dinâmica do renascimento, que você pode deixar isso com a tua mãe, e você renascer. O que é renascer? É você sair da casinha. É você sair do útero da tua mãe e olhar para a tua vida, para a tua essência, escrever a tua história, sem culpa, sem achar que você deve alguma coisa para tua mãe. De repente você volta para a casa dos teus pais e você fica dando pitaco. O problema dos pais é deles, não é seu. A gente ajuda, a gente colabora, né? Faz, sei lá, leva no médico. Porque enquanto os nossos pais têm a sabedoria para lidar e resolver os problemas, conflitos, sei lá, deles, a gente precisa deixar com eles. Porque senão a gente vai tirando a força do pai e da mãe. E que é deles. A escolha de estar casados são deles. Então, essa dinâmica ajuda muito a gente a enxergar o nosso papel de filho. Eu sou filho. Eu não sou pai ou mãe do meu pai e da minha mãe. Isso é seu, fica com você. Isso daqui é meu. E agora, você pode ter lá. Está com 40, 50, 60 anos. Você pode fazer um novo recomeço. Né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu estou com 65 anos, que foi que eu atendi faz um tempinho. Eu estou com 65, o que eu tenho para viver? Eu falei, nossa, muita coisa. Né? Se você for viver, sei lá, até os 85, você vai viver mais 20 anos triste, né? Recalcada, porque não conseguiu realizar o teu sonho, porque você ficou lá vivendo a tua mãe. Você quer continuar de mãozinhas dadas com a tua mãe, vivendo a vida dela? Ou você quer soltar essa mãozinha, que é preciso, e dar conta da tua vida? Então, o teu livre-arbítrio, o que você quer fazer da tua vida? Está nas tuas mãos. Maravilha. Eu queria entender assim, agora um pouquinho sobre
tempo de atendimento, essa parte toda. O pessoal que, assim, ainda existe ainda um mito, melhorou muito a informação com relação às terapias, mas comenta com a gente como é que funciona a questão da diagnóstico, como é que a pessoa descobre e qual é o tempo mais ou menos de tratamento. Descobre o que ela tem, o que ela quer constelar, às vezes ela não sabe. Né? As pessoas muitos não sabem, né? Muitos não sabem. Então, muitas aparecem assim, eu tenho um problema com a minha mãe, ou, por exemplo, eu vou fazer uma constelação que, eu tenho problema no relacionamento, não consigo parar no... Começo, termino, começo, termino, começo, termino. Tá bom. E aí, o que mais você tem para me contar? Nada, só isso, só o relacionamento que é ruim. Aí, com a tua mãe, como que é? Tudo bem. Tem certeza que é tudo bem? Aí eu começo a puxar, né, como se fosse um novelinho. Você vai puxando, aí você vê os conflitos que essa pessoa tem com a mãe. Não precisa estar aqui visível para você. Esses conflitos podem estar lá escondidinhos. Não necessariamente precisa ser briga de fato, né? Os conflitos são bem, às vezes, são imperceptíveis, né? Sim, às vezes você pode não concordar com alguma coisa. Né, olhar para a mãe e falar, poxa, por que ela age dessa maneira? Só que ao invés de você tentar entender por que ela age, que não é fácil, Montanha. Né? Eu estou falando aqui, mas eu estou há anos nesse processo de me entender, de olhar para as crenças, para padrões, porque eu trago muitas coisas, né, das minhas avós, da minha mãe, de tias, enfim. E eu estou até hoje, tanto que eu fiz o renascimento, para entender um pouquinho do porquê que eu trago algumas crenças ainda para a minha vida. E quando a pessoa me procura para fazer constelação, eu tento conversar com ela para tentar tirar. É daqui que está saindo o problema. Porque você chega para mim e fala, então tá bom, eu estou no 3º casamento. O que eu tenho de errado? Eu vou ter que entender como que foi o teu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, como que você vivenciou o relacionamento dos dois, se foi bom, se foi ruim, se tinha briga, se não tinha, né? Tem muitos adolescentes hoje de 20 e poucos anos que não se sentem pertencentes ao sistema familiar. Então a mãe e o pai que não dão bola, né? A pessoa tem essa percepção. Pode ser que não seja. Então, minha mãe não gosta de mim. Nossa, eu ouço tanto isso. Minha mãe não gosta de mim, minha mãe não cuida de mim. Minha mãe, se acontece alguma coisa, minha mãe não vai lá me defender. Eu ouço muito isso. Eu falo, poxa, mas vamos entender a mãe aí, o porquê que ela está nesse processo. Então, cada caso é um caso. Né? E o diagnóstico, e muitas vezes eu falo assim, vamos ver, vamos começar por aqui. Você começa a constelação, o caminho vai para outro canto. Né? Porque é todo lá o campo quântico que é trabalhado. Agora, o tempo que a pessoa leva para poder arregaçar as mangas e tomar conta da vida e começar a melhorar, vai de cada um. Então, de repente, você pode ter uma percepção no dia seguinte, depois de uma semana, depois de 2 meses. Tem gente que sente depois de 6 meses. Eu ia fazer uma pergunta lá atrás, inclusive, aí que você falou do teu paciente de 65 anos. Existe a possibilidade do paciente ele realmente renascer, assim, por completo, mudar relacionamento, Sim. mudar profissão? Existe essa... Existe. Desde que você esteja querendo fazer isso. Não adianta você só procurar uma terapia, saber que você tem problema, mas você não olhar para ele. Eu sei que eu tenho isso, que eu tenho que resolver. Mas, de repente, quem sabe, daqui a um tempo, isso se resolva sozinho. Não vai se resolver sozinho. As pessoas não resolvem os nossos perrengues. Então, com 60, com 65, com 30, com 20, com qualquer idade, você pode ir lá para dentro do útero da mãe, reviver tudo aquilo e transmutar. Porque imagina, tá bom, você está com 65, vai viver, sei lá, que seja até os 80. Você pode desencarnar ainda com algum sentimento ruim com a tua mãe, com alguma coisa que não foi lá trabalhada com mãe, com pai, com filho, seja com quem for. Você não precisa disso. Você pode resolver aqui esse problema que você está, né? Não passar para a própria, senão você também pode passar para a próxima geração. Então você não resolve, por exemplo, eu, Elaine, não resolvo. Não estou a fim de resolver. Eu posso passar para minha filha. Né? Ela pode inconscientemente pegar isso de mim.
Então, quando eu falo assim para os pacientes, você não quer resolver para você? Resolva para esses que estão vindo, ou para quem já tem filho, resolva. Para o teu filho olhar para você de uma maneira diferente. Porque eles vão pegando, Montanha, não tem como. Porque faz tudo isso por amor. Então, cada um leva um tempo para tentar... É personalizado, vamos dizer. Personalizado, não tem. O que é muito legal é você fazer a constelação e estar numa terapia, alguma ajuda que é o que eu faço com a Helena. A Helena me manda os pacientes, faço constelação e aí continua com a psicanálise. Na verdade, ela pode vir, o paciente ele pode vir diretamente com você. Sim. E você de repente encaminha para um tratamento, para uma consulta complementar. Isso. ou vice-versa. E vice-versa, tanto faz. Ou a pessoa só pode fazer constelação e querer ficar esperando. Vai muito dela, tem muitas pessoas que são rígidas para elas poderem olharem para o umbigo e falar, um problema está aqui comigo, eu preciso resolver. Não adianta eu ficar lá acusando minha mãe. Não tem o que fazer. Não tem autocrítica, né? Não tem essa autocrítica. Até, inclusive, a próxima pergunta que eu quero fazer. Você fazendo essa vivência, o que a pessoa pode trazer de autoconhecimento e liberdade emocional na vida, no modo geral? Você pode prosperar muito na sua vida, em todos os sentidos. Seja financeiro, né, primeiro, profissional, de você se encontrar profissionalmente. Eu gosto, eu quero trabalhar nisso, eu quero estudar para isso, e você ter sucesso. Você ganhar dinheiro, porque a mãe ajuda a gente, o pai ajuda você a ganhar dinheiro e a mãe dá energia para você prosperar com aquele dinheiro. Você ter o seu relacionamento super saudável, porque você está deixando com a tua mãe todos os problemas que ela teve com o teu pai. Porque você vai trazendo. Minha mãe teve isso, então tá bom, eu vou arrumar o mesmo homem que teve esse problema. Nossa, a gente vê muito isso. Não, tem mulheres que falam assim, meu marido é igualzinho ao meu pai. Repetição de padrão. Então você consegue olhar para a tua vida e dar um novo sentido para ela, sem culpa. Porque muitas vezes a gente sabe que precisa ir para a vida, mas você fica lá se culpando. Se eu fizer isso, nossa, eu vou deixar a minha mãe assim. Se eu fizer isso, eu vou deixar o marido assado. Se eu fizer isso, é a tua vida. Vai, porque aí as coisas vão fluindo. E aí as pessoas vão vindo junto com você. Você não vai estar se esforçando para agradar alguém. Você não vai estar se esforçando para ter um padrão certinho. A Elaine tem que ser assim, porque senão a mãe não aceita, o pai não aceita, o marido não aceita, a filha não aceita. Não, você tem que ser você, com a tua essência. Porque aí essas pessoas que vão estar do teu lado da maneira que você é. E isso traz uma consciência muito grande. De você tira aquele peso, eu não devo nada para minha mãe. Eu só posso cuidar a partir do momento que ela precisar, posso dar amor, mas a minha gratidão por ela ter me dado a vida, fico imaginando a minha mãe o quanto ela sofreu para me dar a vida. Eu vou ficar o quê? Julgando e criticando? Com certeza. Quando eu falo de constelação, eu gosto muito, é um assunto que me agrada bastante, me emociona, inclusive. Ela fala, gosta de relação com a mãe, e a gente que não tem a mãe próxima, assim, né? Realmente emocionante. Eu convido a você que ainda não teve acesso a esse tipo de terapia, esse conhecimento, entre em contato com a Elaine para aprofundar. Você atende a nível Brasil, né? Sim, nível Brasil. A gente pode fazer online, pode fazer presencial em grupos. O trabalho é o mesmo, o resultado é o mesmo. Né? Mas tem pessoas que gostam de estarem juntas, daquela energia. Eu gosto muito presencial, em grupos. Acho que a energia é muito mais forte. Mas a gente pode fazer online que funciona da mesma maneira. Eu vou pedir para você trazer considerações finais. Já te agradecendo pela vinda, por mais uma oportunidade de a gente conversar. Acho um assunto que é sempre bom a gente trazer à luz. E fala para mim como é que as pessoas podem encontrar você.
Eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Vou estar sempre aqui quando você estiver em São Paulo. Falei que vai morar aqui em São Paulo daqui a pouco, né? Vai ser ótimo. A gente vai lá para o Rio também, né? Vamos para cima. Logo, logo a gente vai fazer imersão lá no Rio. Como diria o outro, uma hora o bicho vira. É verdade. Bom, podem, através do WhatsApp, que é 11 996182027, ou do Instagram, que é _ Mahamaya. E estarei sempre aqui para poder ajudar da melhor maneira. Maravilha, a casa está Obrigada, sempre meu aberta querido. aqui para Obrigada você. de coração. Aqui no Tá Bom Tem, tamo junto. Obrigado pela tua paciência, pela tua audiência. Se inscreve no canal, dá aquele like. Coloca no espaço para comentários a sua dúvida, porque a gente vai repassar para ela e ela, de repente, você coloca aí o que você quer saber e a gente traz ela de volta para a gente trazer mais conteúdo para você.